Graça e paz sobre a sua vida, amém? Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Eu queria meditar na palavra que está lá na 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Os filisteus estavam num monte de um lado e os israelitas estavam no outro monte do outro lado, e entre eles o vale. Amém? Essa palavra aqui está querendo, né, os israelitas era o povo, né, aquele povo de Deus, aonde ali haveria guerra, né, a guerra entre a luta, né, a luta com Davi e com Golias. Ia acontecer esse episódio, ia acontecer essa luta, ia acontecer essa guerra, né? Nesse momento aqui, nesse vale, o pessoal, os israelitas estavam de um lado e os filisteus estavam de outro, e no meio deles estava o vale. Mais uma vez ali, né, a palavra do Senhor, ele nos coloca que Davi estava ali diante de um vale, né? E no meio daquele povo ali dividido, o povo Israel, o povo filisteu, que precisava ter ali uma luta, uma competição, algo tinha que acontecer para que quem vencesse servisse um ao outro, né? O povo lá de filisteu disse: junta-me fileira, ele falou: traga todos os homens para que venha lutar, né? Fileira aí teus homens, né? Escolhe aí um homem, né, de Israel para lutar com o gigante Golias, né? Que vendo aquele homem daquele tamanho era para atemorizar. E atemorizaram, né? Saul ficou atemorizado, os outros ficaram atemorizados. Aí chega Davi, né? E tem lá Davi com a tua pequenez, chega lá desafiando, dizendo que ia entrar nessa guerra, dizendo que ia entrar nesse vale. Sabe por que que Davi disse que queria entrar nesse vale, nessa guerra? Porque Davi tinha experiências, porque Davi, ele tinha experiências com coisas, sabe? Como lidar com situações do tipo, sabe? E vencer. Davi tinha as experiências. Então, neste momento, eu quero dizer para vocês, sabe, de experiência. Irmãos, como é maravilhoso ter experiência na nossa vida, sabe? Muitas das vezes nós não queremos passar por situações difíceis, muitas das vezes nós não queremos passar por momentos complicados, mas é um dos momentos mais complicados da nossa vida que nós adquirimos experiência. E como eu sempre digo, como eu gosto de estar do lado de pessoas que têm experiência de vida, sabe? Para contar. Irmão, imagina você estar do lado de alguém que não tem experiências boas para contar, sabe? Que não tem uma experiência de uma adversidade, de uma, sabe, de uma coisa assim que ele venceu, que ele passou, que ele lutou, irmão, é lindo demais sentar do lado de alguém que tem uma história para contar, que venceu, que superou, sabe? Eu amo estar do lado de pessoas que superaram situações, superaram adversidades, por eu gostar tanto de pessoas que superam suas adversidades, supera suas fraquezas, supera, sabe, tudo aquilo que vem sobre a tua vida, sabe, eu me torno uma pessoa assim que gosto sabe, de estar ali superando as coisas, superando as nossas emoções. Irmãos, é maravilhoso superarmos as nossas emoções. Nós precisamos superar as nossas emoções. Sabe por quê? Porque os irmãos de Davi aqui, sabe, assim como Deus disse, vai lá na casa de Jessé e unge o rei, que vai ser agora que eu escolhi, porque Deus já tinha rejeitado a Saul. Ele olhou para a aparência, né? Ele olhou para a aparência. Mas por quê, irmãos? Porque a aparência dos irmãos de Davi era bonita, era extraordinária, era fortes. Só que nós, seres humanos, irmão, nessa passagem eu quero que você entenda que por que nós precisamos da experiência. Por que nesse vale, diante desse vale que Davi já tinha várias experiências sabe, de enfrentar ursos, de enfrentar leão e de matar sozinho, solitariamente ali sozinho. Então Davi foi entendendo que ele era capaz de enfrentar coisas grandes, ele era capaz de enfrentar coisas, sabe, que ele superaria, que ele teria vitória sobre aquilo. Ele foi adquirindo força, as experiências, o medo. Você acha que o Davi, enquanto Davi não encarava um leão, um urso, ele não sentia medo? Ele sentia medo, mas ele encarava, ele ia para cima. E cada vitória que Davi
E cada luta que Davi, cada obstáculo que Davi enfrentava e cada luta que ele vencia, ele se tornava mais forte. Se tornava mais forte. E Davi, nós sabemos a história de Davi, que Davi era rejeitado pela família, pelo pai, desprezado. Eles comiam, Davi não estava na mesa junto com eles, né? Era sempre cuidando, sempre solitário. Então, o que que a gente, muitas das vezes, irmãos, as nossas experiências com Deus, irmãos, vai ser sabe? Vai ser no momento em que estamos só. Vai ser no momento, sabe, solitário mesmo. Você pode ver que Jesus, quando ele ia orar a Deus, ele não ia, ele até chamava alguns para ir no monte com ele, mas não ia no lugar em que ele estava. Não ia no ambiente que ele estava, no mesmo local eles não estavam. Eles estavam um pouquinho atrás de Jesus, por quê? Porque Jesus sempre queria estar a sós com Deus. Então, Davi teve essa experiência, irmão, da rejeição, do desprezo. E o que Davi fazia? Davi se refugiava em Deus. Davi se refugiava em Deus, lá no meio do mato, lá no meio das malhadas. E isso é lindo, sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente acha que crescemos no meio das coisas, no meio de pessoas. Não, irmão, nós crescemos quando nós estamos a sós com Deus. Nós crescemos quando nós estamos em solitário ali, ó, sabe? Só com Deus. Nós precisamos aprender isso. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore a mim. Ou seja, para fechar para quê? Para que ninguém venha ter acesso ao ambiente que você está orando a Deus. Fechar significa o quê? Sabe? Limitar o ambiente que você está, de ninguém entrar. De limitar o ambiente que você está para que esteja ali somente você esteja a sós com Deus. Isso é muito importante na nossa vida. Muitas das vezes, sabe? A melhor oração sempre, todas as melhores orações que eu fiz na minha vida, sabe? Ou então você pode estar no meio de uma multidão, mas se você fechar os olhos, você está a sós com Deus. Muito por isso que quando eu estou em um certo lugar, na igreja ou em algum lugar para orar, eu gosto muito de fechar meus olhos, porque eu desligo do que está no ambiente em que eu estou e eu conecto com Deus. Por isso que devemos fechar os olhos quando nós oramos. Porque é uma forma de você falar: eu estou aqui só eu e Deus. E quando a gente começa a orar, irmãos, quando nós abrimos a nossa boca e falamos com Deus, algo acontece, uma atmosfera acontece que realmente nós sentimos que estamos somente eu e Deus e mais ninguém. E é isso que Deus quer de mim e de você, que isso venha trazer a força. É isso, irmão, que traz a força que nós precisamos. É isso que traz a força que Davi teve nessa luta. Sabe, ser solitário, buscar, sabe, estar só com Deus em alguns momentos, em algumas horas, por algumas horas. Porque senão Davi não teria essas experiências que ele teve, Davi não teria essa coragem. E Davi colocava a tua confiança em Deus, se refugiava em Deus, né? Então, e ele vencia suas lutas, vencia suas guerras, que nem muitos sabiam que ele vencia todas essas lutas. Então, para ele, um urso e um gigante, para ele, se tornava totalmente a mesma coisa. Então, o que essa mensagem quer dizer no nosso coração? Que nós precisamos o quê? Sabe, entender que precisamos estar a sós com Deus. E quando nós estamos a sós com Deus, nós adquirimos experiências com Deus. Então, o que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos ter experiências com Deus, sabe? Experiência com Deus é uma coisa, experiência com as coisas é outra. E como eu disse, muitas das vezes nós desprezamos as nossas lutas, desprezamos as nossas guerras, desprezamos as coisas piores que acontecem em nossa vida. Mas tudo isso nos leva a um propósito: você está a sós com Deus. Sabe, muitas coisas que vai acontecer na sua vida, muitas das vezes, que vai te levar a você sentir só, que vai te levar a você sentir rejeitado, que vai levar você a sentir que não é ninguém, que sabe que é até mesmo desprezado. Mas sabe o que é isso? É o próprio Deus, muitas das vezes, fazendo com que você te empurra para o teu quarto. Empurra você para o teu quarto e você vem fechar a porta. Empurrar teu quarto para fechar a porta, não para ficar deitado, dormindo, sabe? Não para dormir, para esquecer o problema, mas fechar a porta do teu quarto para orar a Deus. E a tua recompensa do problema em que você precisa, a solução que você precisa, o Senhor diz que te recompensaria quando você entrasse e oraria a Ele, a recompensa chega. Ou seja, qual é o teu problema? Você orou? Você pediu a ajuda, a providência de Deus, Deus vai te recompensar. Deus vai te recompensar com o quê? Com a solução, com a providência do problema que você colocou nas mãos dele. Então,
Olha para você ver a dependência que Davi tinha de Deus, sabe? A experiência que Davi tinha com Deus. A experiência que Davi tinha com as coisas, né? Quando estava no meio do mato, quando aconteceu lá os eventos do leão que ele matou, do urso que ele matou, aquilo lá se tornou uma experiência gigantesca para ele. E aquilo lá foi o quê? Foi um desafio, foi uma adversidade, foi uma contrariedade sobre a vida dele. E ele enfrentou, e ele conseguiu, e ele, sabe, por amor das ovelhas, por amor daquilo que ele fazia, ele sentiu uma força dentro dele, e que ele falou, não, as minhas ovelhas você não vai pegar, você não vai, né, ceifar as minhas ovelhas. Não, eu cuido das minhas ovelhas, não vai, eu vou matar esse urso. O que que é isso, irmão? Cuidado. Qual é a área da tua vida, irmão, que você precisa ter cuidado? De repente você precisa cuidar do teu casamento. De repente você precisa ser como um Davi, que chegou ao ponto de matar um leão para poder cuidar das ovelhas. Então, o que você tem na sua vida que você precisa arrancar força que você acha que você não tem, mas que na verdade você tem, para lutar contra aquilo que tem vindo, contra o seu casamento, contra a tua vida financeira, contra a vida dos seus filhos, contra mesmo a tua vida, o que você tem lutado, o que você tem tido coragem para enfrentar uma situação que tem sobrevido sobre a tua vida, sabe, com sangue nos olhos, para que não venha ceifar aquela situação. Sabe, muitas das vezes, irmão, a coisa acontece por quê? Porque se o urso tivesse ali, ou o leão tivesse ali, e Davi tivesse falado, ai, eu vou deixar, eu vou sair daqui, vou correr, eu vou correr daqui, não vou ficar aqui não, porque senão ele vai arrebatar, vai comer eu também, vai ceifar a minha vida, eu vou sumir daqui. Não, Davi, ele usou estratégias, ele sabe, ele falou, não, por cuidado das ovelhas, Davi não deixou com que viesse, sabe, ceifar a vida das ovelhas. Por quê? Porque estava nas mãos dele, estava no cuidado dele. Então, olha para você ver quantas lutas Davi não guerreou por cuidado das ovelhas. As maiores experiências que Davi teve foi por ele lutar contra, né, o leão e o urso, para que não viesse atacar o que era dele, o que estava sobre a mão dele. Então, o que é que está sobre a sua mão, que Deus colocou nas tuas mãos, que você, sabe, tem deixado de lado, tem deixado aí do jeito que está indo mesmo? Ai, talvez ele não come, talvez ele não acontece, talvez não, sabe, talvez não vai, ele vai embora, talvez o urso não vai tragar, talvez... Irmãos, nós sabemos que o adversário está ao nosso redor para roubar, matar e destruir o que é a nossa vida. Então não permita isso, sabe? Vai para cima, seja como Davi, não permita. Se você tem algo nas tuas mãos, Davi tinha as ovelhas do seu pai nas suas mãos para cuidar. E Davi não queria chegar diante do pai desse, pai, eu perdi uma ovelha. Não, ele queria sempre estar cuidando ali. Então o que Deus colocou na sua vida para você cuidar, que você tem deixado ir do jeito que tem que ir, sabe? Você não tem buscado, você não tem lutado contra isso. De repente é o seu casamento que tá indo de água abaixo e você não tem lutado, e você não tem lutado com unhas e dentes para isso, para melhorar isso, para poder deixar isso não acontecer. De repente a tua vida financeira, você tá aí, sabe, não tá dando valor no teu trabalho, e você tá aí, daqui a pouco você pode ter a chance de ser mandado embora, e você não tá dando o teu melhor no seu trabalho para você continuar, sabe, com aquilo na mão. Tantas coisas na nossa vida, muitas das vezes nós deixamos ir, sabe, de qualquer maneira, e de jeito, de qualquer maneira, e achando que nós não vamos perder. Mas se Davi não tivesse cuidado, os leões tinham, sabe, tragado as ovelhas do seu pai. Mas Davi, por amor delas, Davi não deixou. Então Davi já era um guerreiro, um lutador, até mesmo nas pequenas coisas, irmão, até mesmo no cuidado que Deus deu para ele. Sabe? Então, diante desse vale aqui, Davi, quantos vales Davi não enfrentou? Quantos vales Davi não enfrentou em sua vida, sabe? Para superar, para poder, sabe? Ele olhar para ele mesmo e falar assim, eu sou um guerreiro. Porque você acha que quando Davi chegou diante daquele homem, daquele Golias que viu aquela estrutura daquele homem grande, ele olhou para ele como um gigante, mas Davi também olhou para ele como um guerreiro, que já tinha guerreado e vencido várias lutas, várias guerras dentro dele mesmo, o medo,
O medo, ou seja, muitas das vezes a gente fala, lutar e vencer as guerras. O que é? Muitas vezes, irmão, não é um urso que vai aparecer na tua frente, não é ninguém que vai aparecer na tua frente, é você mesmo que se torna o teu grande Golias dentro de você. O medo, o Golias do medo, o Golias sabe, da depressão, do medo, sabe, do orgulho, sabe? Isso se torna gigante dentro de você. O medo é gigante dentro de você, o orgulho é gigante dentro de você. A preocupação é gigante, sabe? A incredulidade, então, é gigante mais ainda, porque quando nós não confiamos em Deus, nós não chegamos igual Davi chega na frente de um problema. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem comigo com arma, com lança e espada. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. A incredulidade não teve no coração de Davi. Davi sabia quem era ele em Deus, por isso que venceu a guerra, a grande guerra, porque Davi saiu dali, sabe? Davi saiu dali do vale, saiu para uma grande bênção na vida dele. Então, qual é o vale que você está passando na sua vida hoje? O Senhor Jesus quer te dizer que esse vale se tornará em uma bênção em tua vida. Essa luta se tornará num grande testemunho de vitória sobre a tua vida. Todo sofrimento, irmão, Deus quer transformar em vitória na nossa vida. Mas a incredulidade, o medo, não deixa isso acontecer na nossa vida. Então, não permita que, sabe, usa as adversidades, usa aquilo que está contra a sua vida para você erguer o troféu de vitória em sua vida, como Davi fez. Quem queria enfrentar aquele Golias? Ninguém. Mas Davi o enfrentou e teve bênçãos sobre a tua vida. Ali começou uma grande vitória sobre a vida dele, sabe? Porque ele venceu o maior. Sabe, ele venceu o maior. E quantos são... Sabe qual é o vencer o maior? Vencer nós mesmos. Nós somos o maior gigante da nossa vida. Ninguém, irmão, pode ter certeza disso. Ninguém é maior gigante em sua vida. O maior gigante da sua vida que você tem que matar todos os dias é você. É você que você tem que matar todos os dias. E você se torna um gigante do medo, sabe? Da incredulidade, da limitação que você põe em você mesmo. Você é o gigante, mas você tem que matar esse gigante. Você tem que matar ele todos os dias da sua vida. Por quê? Porque ele vai querer apoderar de você, colocando você... O gigante viu Davi como uma formiguinha, como um Zé Ninguém, como um nada para ele. Mas o que Davi olhava para ele? Davi olhava para ele, esse aí é um incircunciso. Quem é ele? Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele colocou Deus na frente, ele colocou Deus em primeiro lugar. Ele tinha fé em Deus, ele tinha confiança no Senhor, ele tinha experiência que Deus era na vida dele. Então, é isso que nós temos que adquirir, experiência na nossa vida com Deus, para sabermos que nós temos um Deus que luta e que guerreia por nós, e que a estratégia de nós adquirirmos a nossa vitória vem de Deus, irmão. A nossa estratégia é falha, a nossa estratégia não é boa. Davi até queria achar um pouquinho da estratégia dele lá, aceitou as vestes de Saul, queria ter, né, o jeito, mas ele falou, não, esse aqui não cabe em mim, não serve em mim. Ele largou a estratégia dele para lá. Ele até vestiu, ele até quis essa estratégia, mas ele falou que não, tava incomodando. A estratégia do outro, irmãos, nunca vai ser boa. A estratégia que Deus vai dar para você vencer os obstáculos, sempre vai ser melhor. Então, por isso que você precisa ter intimidade com Deus, você precisa ter experiência com Deus, para que Deus possa te dar as estratégias certas para que você venha vencer esse problema, esse gigante na sua vida, amém? Então, fique na paz do Senhor Jesus, que a graça e a misericórdia do Senhor te alcance por onde quer que você vá, e que a graça e a paz do Senhor te encontre para trazer na tua vida o favor, a providência que você precisa, amém? Então reedite a sua memória, porque isso é reeditar nossa memória. Reeditar nossa memória é você olhar para você e se ver pequeno e os problemas gigantes, você fala, não, ele é pequeno e eu sou gigante. Os gigantes que vier sobre a minha vida eu mato, e eu me vejo gigante. Por quê? Porque o gigante que eu mato, que são os nossos problemas exteriores, muitas das vezes, os problemas, a gente se torna o gigante, o maior. Por quê? Porque nós vemos como pessoas fortes, porque o gigante poderia ter visto Davi não viu o gigante como o gigante. Davi não viu ele tão grande assim. Por quê? Porque ele tem fé, ele foi em nome de Jesus. Agora, quando nós estamos sem fé, nós olhamos para o problema muito maior do que nós, sendo que nós temos que olhar para o problema menor do que nós. Por quê? Porque em nós habita o Deus onisciente, onipotente e poderoso Deus, que nos ajuda e nos sustenta em todas as nossas tribulações. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e glória a Deus por tudo isso.